Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou responder a mais uma pergunta dos assinantes do canal. A pergunta de hoje é a seguinte: o que eu preciso para ser um bom programador? Então a dúvida do pessoal, na verdade várias pessoas enviaram uma questão parecida com essa, é quais são as características que definem um bom programador ou um bom profissional de desenvolvimento de sistemas. Então eu vou falar nesse vídeo a respeito do que eu acredito serem características essenciais para quem quer trabalhar, quem quer atuar na área de programação. Tá? Então, vamos lá. Para começar, a primeira característica, a primeira qualidade que um bom programador precisa ter é ter um excelente raciocínio lógico. Tá? Sem raciocínio lógico de qualidade, dificilmente você vai conseguir atuar ou trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas. Quando você vai estudar programação, a primeira disciplina que você estuda, basicamente, é lógica de programação, tá? Que vai te ensinar as estruturas básicas de programação e também vai te auxiliar a começar a pensar de forma lógica estruturada. Tá? Então, essa é a primeira característica importantíssima para quem quer atuar na área, ter um excelente raciocínio lógico. Se você não tem um excelente raciocínio lógico, obviamente você pode se dar muito bem trabalhando em outras áreas, tá? Você pode ser até um gênio em outras áreas, mas na área de programação fica bastante difícil. Legal? Além disso, uma característica extremamente importante de quem trabalha na área de, ou quer trabalhar na área de programação é a curiosidade. Você tem que ser um cara curioso, sempre querendo saber como as coisas funcionam, sempre querendo aprender coisas novas. Tá? Como muito do que a gente aprende, muito do que a gente faz na área de programação depende do nosso esforço pessoal para ir atrás da informação, porque nem sempre tudo está tão facilmente disponível, a curiosidade acaba sendo uma qualidade extremamente importante. Tá? Então a pessoa que for curiosa, ela provavelmente vai ter mais facilidade de atuar na área, de aprender e de se dar bem trabalhando como programador, como analista, desenvolvedor de software, alguma coisa do gênero. Tá? Essas profissões correlatas. E, pegando o gancho, o autodidatismo é extremamente importante, ou seja, você conseguir aprender as coisas por si só, sem a necessidade constante de estar fazendo um curso como professor ou numa escola. Tá? Ou seja, conseguir pegar uma documentação, pegar um livro, ler e extrair dali a informação que você precisa, sozinho, sem a ajuda dos demais. Não significa que você não vai precisar nunca da ajuda de outras pessoas, muito pelo contrário, uma das características também justamente é saber ouvir outros programadores, outros profissionais e absorver a informação deles. Mas saber aprender sozinho também é muito importante. Tá? Vamos supor que você quer aprender a trabalhar com uma biblioteca nova e não existe um curso específico daquilo ainda. Então você vai pegar a documentação, vai mergulhar na documentação e vai estudar até aprender como funciona aquela biblioteca para poder aplicar no seu trabalho. Então ser autodidata é extremamente importante também nessa área. Eu aprendi muita coisa sozinho. Tá? Eu tenho aqui inúmeros livros na minha biblioteca pessoal, aqui na minha casa, e aprendi muita coisa lendo esses livros. Tá? Lendo e relendo e fazendo muitos exercícios no computador, sem a necessidade imediata de fazer um curso, apesar de que eu fiz vários cursos também, tá? Mas muita coisa eu aprendi sozinho, e eu acho que isso é uma característica, uma qualidade extremamente importante para quem quer ser um bom programador. Tá? Lembrando que essas qualidades que eu estou citando são minha opinião pessoal, tá? Baseada no que eu já vivenciei, em casos que eu já vi de perto, tá? No meu caso pessoal também, e não são a verdade absoluta. Obviamente, você pode não ser um cara autodidata, por exemplo, e conseguir atuar, trabalhar de forma bastante satisfatória na área. Tá? Mas de qualquer forma, ter essas qualidades ajuda bastante. Tá? O que mais que eu posso citar? Bom, você vai procurar um material, como eu citei as bibliotecas. Então você vai estudar lá a documentação de uma biblioteca específica e vai aprender sozinho. É bem provável que essa documentação esteja em inglês. Então uma característica, uma qualidade essencial, um skill essencial na verdade, é você conseguir se comunicar no idioma inglês. Eu sei que muita gente não concorda com isso, é provável até que venham pessoas me xingar aqui embaixo nos comentários, mas a verdade é que se você souber inglês vai te facilitar muito a vida, porque grande parte da documentação na área de tecnologia, isso não é só programação, é redes, é eletrônica e outras áreas correlatas, grande parte da documentação está em inglês.
pouco é traduzido para o português. Né? De uns anos para cá, né, a quantidade de informação traduzida para o português, livros lançados em português, por exemplo, tem aumentado consideravelmente. Tá? Tem muitas editoras aí, como a Novatec, Casa do Código, Bookman, que têm lançado vários livros interessantes no nosso idioma. Mas a verdade é que isso é só uma parcela ínfima do que existe lá fora, tá? no idioma inglês. Então, se você souber o inglês, vai te ajudar muito, porque você vai conseguir ler e acessar uma documentação muito mais rica e variada. Além disso, saber o idioma inglês pode até mesmo te trazer algum benefício financeiro. Né? Exemplo, eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal mais de 250 livros só da área técnica. E a grande maioria, a maioria esmagadora deles são livros em inglês. Por quê? Porque eles eram mais baratos para adquirir. Eu paguei nesses livros mais ou menos 1/3 do preço que eu pagaria comprando aqui. Infelizmente, gostaria de ter comprado em português, mas por conta dessa economia gigante de dinheiro que eu poderia fazer e fiz, acabei adquirindo esses livros em livrarias lá fora, como a Amazon, por exemplo, importando os livros e acabaram saindo muito mais baratos. Hoje já não está tanto assim a diferença de preço por causa da alta do dólar de uns anos para cá. Mas de qualquer forma valeu muito a pena conhecer um pouco do idioma inglês. Não estou dizendo que você tem que ser fluente de forma alguma, mas você tem que conhecer pelo menos um básico, um inglês técnico, para conseguir pegar um manual e entender o que está escrito ali. Pegar uma documentação e saber por que você está digitando um comando específico ou como usar uma estrutura específica de programação, um algoritmo, etc. Tá? Então, essa é uma dica importante também para quem quer ser um bom programador, conhecer o idioma inglês. Tá? Então, além disso, você tem que ter disciplina. Tá? Você vai estudar sozinho ou vai estudar fazendo um curso, né? Vai destrinchar uma biblioteca, um framework, uma linguagem nova, você precisa ter disciplina. Isso é imprescindível. Tá? Não só na área de TI, como em qualquer outra área de estudo. Tá? Mas aqui é extremamente importante que você tenha uma grande disciplina. O que eu faço, por exemplo? Eu costumo dividir a minha semana de trabalho e estudo, né? Em períodos. Então todos os dias da semana eu divido em 3 períodos, que eu chamo de manhã, tarde e noite. Monto um cronograma numa planilha, tá? E aí para cada um desses períodos eu escrevo, né, eu anoto exatamente o que eu vou fazer naquele período. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou pesquisar alguma coisa nova, eu vou descansar. Então para cada um deles, tudo de forma bem metódica, eu tenho anotado nessa planilha. E eu sigo à risca isso. Isso facilita bastante, porque permite que eventualmente eu consiga cumprir todas as tarefas que eu coloco para mim mesmo durante a semana. Isso ajuda você a ser mais disciplinado, tá? E não deixar para lá, não procrastinar coisas que você poderia fazer ali naquele momento. Tá? Então, para você estudar as inúmeras matérias que você vai ter durante os seus estudos de programação, disciplina é extremamente fundamental. Tá? Mesmo porque depois de um tempo pode se tornar cansativo. Tá? Se você não for um cara disciplinado, é muito fácil você começar a pular sessões de estudo, deixar para ver aquele código um pouquinho depois, deixar de estudar, por exemplo, um algoritmo específico que você acha que não é tão importante no momento, e ao longo do tempo isso vai se acumulando e depois de um certo tempo você acaba tendo uma grande defasagem no seu conhecimento. Então, disciplina é extremamente importante nos seus estudos. Legal? E também na hora de trabalhar, obviamente. Você vai trabalhar como programador, tem que ser disciplinado, senão seu trabalho não sai. Tá? A gente tem muitos relatos aí de caras que trabalham varando a madrugada dentro, viram à noite trabalhando. Tá? Muitas vezes isso acontece porque o cidadão não é disciplinado o suficiente para conseguir, no período de tempo adequado, realizar o trabalho e entregar. Tá? Claro, às vezes o trabalho realmente é muito pesado e requer, né, o período estendido de expediente. Mas de qualquer forma, a disciplina te ajuda a evitar esse tipo de situação. Legal? Bom, imagine você trabalhar então noite adentro, né, virar madrugadas, fins de semana. Para você fazer isso, você tem que gostar do que faz. E essa é uma outra característica importante de um bom programador, ou de um bom profissional em qualquer área, na verdade. Ter paixão pelo que faz. Se você não for um cara que gosta mesmo daquilo, dificilmente sua carreira vai alavancar. Depois de um tempo você acaba desistindo. E eu já vi muitas vezes, pessoalmente, né, infelizmente,
profissionais que eram bons até, mas não tinham paixão por aquilo, não gostavam de codificar, não olhavam para o código e achavam, pô, esse código é bonito, tá bem indentado, tá elegante, é gostoso fazer isso. Esses profissionais, depois de um tempo, acabam se cansando da área. Eles começam a achar um monte de defeitos na área. Alguns que realmente existem, outros que são da cabeça deles. Eu estou ganhando pouco, isso aqui não compensa, estou trabalhando demais, isso aqui não funciona, e assim por diante. E aí o cara acaba saindo da área, vai trabalhar com uma outra coisa qualquer. Então, se você não tiver uma grande paixão pelo que você faz, pela área de programação em si, também vai ficar difícil para você atuar. Eu gosto bastante, acho que já deu para perceber, né? Não estaria aqui fazendo meu vídeo de número 1100 e alguma coisa, nas minhas horas vagas, tá? De forma aí praticamente sem remuneração nenhuma, para colocar aí de graça no YouTube. Por que eu faço isso? Porque eu gosto, né? Porque eu quero repassar um pouco do que eu aprendi para vocês, né? E para quem tiver interesse aqui em assistir esse vídeo ou os demais vídeos e aprender alguma coisa. Então é um exemplo de paixão pelo que faz. Legal? Então essa é uma dica importante também para quem quer aprender e atuar na área de programação e desenvolvimento de software. O que mais? O saber ouvir, que eu citei no começo do vídeo. Tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Tá? Muitos programadores, alguns que eu já conheci também, achavam que sabiam tudo, mas não sabiam. Eu já vi muito programador discutindo, batendo boca, porque a minha linguagem é melhor que a sua, porque eu sei mais do que você, porque eu trabalho aqui há mais tempo. Não é assim que funciona. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Tá? E o seu papel é tentar extrair informação, né, de quem sabe mais do que você, é saber ouvir. Né? Nem tudo que te falam, obviamente, se aproveita, mas você tem que ter um filtro, né, um filtro mental e saber, opa, isso aqui que o cara falou é interessante. Puxa, essa dica que me deram aqui é verdade, eu estou fazendo errado. Vou mudar meu estilo aqui de código. E até mesmo quem sabe menos do que você pode te ensinar, porque às vezes a pessoa tem um insight diferente sobre um problema que você não teve, algo que você não pensou. Então você não deve ser jamais arrogante e achar que entende demais do assunto. É uma coisa comum, infelizmente, na área de tecnologia. Tá? Também vejo isso muito acontecer na comunidade Linux. Ali, infelizmente, tem algumas pessoas, né, existem algumas pessoas que são totalmente intratáveis. Tá? Se acham donas da verdade e tudo mais, e não é assim que funciona. Todo mundo tem um pouco para colaborar, todo mundo conhece alguma coisa que pode repassar, compartilhar com os demais. E se você souber ouvir, é sorte sua, porque você vai adquirir mais conhecimento. Legal? Importante isso também. E claro, ser ético, né? Ética profissional é algo imprescindível, principalmente nessa área, porque quando você trabalha desenvolvendo software, é muito comum você trabalhar desenvolvendo sistemas que às vezes acessam informações que são sensíveis ou até mesmo confidenciais. Sistemas bancários, sistemas de e-commerce, sistemas médico-hospitalares, né, sistemas científicos. Então, todas essas categorias de sistemas, elas costumam conter informações muito sensíveis e importantes e que devem ser resguardadas com o máximo de propriedade possível. E é seu trabalho como programador ser o mais ético possível para evitar problemas com esse tipo de informação. E também, claro, o respeito com o seu colega. Eu já vi casos de caras que, puxa, chega a ser ridículo isso, escreviam o código da forma mais críptica possível, quer dizer, da forma mais bagunçada possível, para que ninguém conseguisse entender o código do cidadão. E o cidadão achava que assim ele garantiria o trabalho dele, porque só ele saberia como mexer naquele sistema. Cara, isso é ridículo, não tem outra palavra. Jamais faça isso. Né? Escreva o seu código direitinho, de forma clara, concisa, com os comentários adequados e pertinentes, para que outras pessoas possam também trabalhar em cima dele. Tá? Lembre-se, quando você for trabalhar no ambiente de desenvolvimento de software, é muito provável que você vai trabalhar em equipe. Tá? E se você não souber como trabalhar em equipe, que é uma outra característica importante, é provável que o trabalho não funcione. Tá? A gente às vezes vê projetos por aí se arrastando por um ano e meio, 2 anos e não vai para frente, porque as equipes não conseguem se afinar entre si. Tá? Então, trabalhar em equipe é algo importante. Sabe aquela figura do programador solitário, barbudão, lá no porão, programando? No mundo real não é assim.
No mundo real você vai estar no escritório, você vai estar com outras pessoas, você vai estar colaborando, você vai estar trocando informação, aprendendo, repassando e desenvolvendo o sistema. E claro, às vezes você vai estar na sua casa desenvolvendo partes do sistema também sozinho. Mas no geral, o trabalho comunitário ele é bastante comum. E basicamente eu acho que essas são as características que eu posso citar aí, principais para quem deseja ser um bom programador. Tá? Além, obviamente, de conhecer as ferramentas. Né? Mas aqui, na verdade, esse vídeo não se trata da parte técnica da coisa. Não estou aqui para dizer que você tem que conhecer o framework ABC, ou a biblioteca, ou as linguagens X, Y, Z. Isso depende de cada um, do projeto onde o cara vai trabalhar, do nicho de mercado onde ele vai atuar. Tá? Isso é assunto para outro vídeo, inclusive. Beleza? E finalmente, acho que para a gente finalizar o vídeo aqui, a gente pode citar duas coisas importantes. Primeira, é uma outra pergunta que me chegou. Para trabalhar com programação, preciso ter faculdade ou tirar certificações? Essa é uma qualidade que é importante. A verdade é a seguinte, para trabalhar como programador você não precisa ter faculdade ou ter certificações. O que você precisa é conhecer programação. E se encaixar aí nesses quesitos que eu citei ao longo do vídeo. Eu conheço também programadores, não são muitos, mas eu conheço alguns que têm ensino médio, por exemplo, né? Parou de estudar no ensino médio, alguns mais velhos que eu até, e que são excelentes programadores, com carreiras sólidas, com salários elevados, inclusive. Tá? Na verdade, não são muitos. Né? Fazer a faculdade ajuda bastante, porque você vai conhecer bases, lógica, modelagem, né? Modelagem de dados, algoritmos e estruturas de dados, coisas que às vezes são um pouco mais difíceis e o professor te explicando facilita bastante. Mas não é 100% imprescindível. E a mesma coisa as certificações. Né? Certificações, na verdade, têm um foco diferente. Elas ajudam você mais a se inserir no mercado de trabalho. Apesar de que, na minha opinião, o processo de certificação ajuda você a adquirir uma grande quantidade de conhecimentos. Mas com relação à faculdade de certificação, vou ter um outro vídeo aqui para falar mais a fundo sobre esse assunto, porque ele é bastante interessante e gera bastante debate e polêmica. Legal? E para finalizar, aí, o que a gente precisa, o que é algo imprescindível para um bom programador? É um bom café. Né? A gente vê muitas piadas, muitas brincadeiras do pessoal falando que tudo que o programador precisa é de café. E é verdade, se você vai trabalhar aí longos períodos de tempo, um cafezinho para te manter acordado, desperto, com a mente aí bem afinada, faz toda a diferença. Eu particularmente gosto bastante de café, só evito muito tarde da noite, senão a gente não dorme e acaba ficando aí no trabalho, e trabalho nunca acaba. Então, se tiver trabalho, a gente vai continuando. Beleza? Então é isso. Acho que deu para passar um pouco da minha visão a respeito do que é importante para uma pessoa em termos de características e qualidades para que ela possa vir a se tornar um bom programador, um bom profissional de desenvolvimento de sistemas. E aí, fica lançado aí a chamada para vocês. Coloquem aí nos comentários embaixo o que vocês acham que é importante para um programador, né? Além do que eu disse, o que vocês acham que o programador precisa ter a mais, né? Em termos de qualidades. E se tiver algum relato pessoal, também deixem aí embaixo, que é interessante a gente ler, a gente já começa a trocar as informações, compartilhar experiências, que é algo extremamente enriquecedor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se você não se inscreveu ainda, e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página do Facebook, que é a Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado e até a próxima.